Bom dia, alunos! Vamos iniciar nossa aula com a correção dos exercícios das atividades do livro, né? É continuação da aula passada. Página 164, 166, número 14. Letra A. Qual é o objetivo do artigo de divulgação científica? Gráficos revelam quais emojis estão bombando e quais floparam. Vamos ver. Divulgar os resultados da popularidade de alguns emojis entre os usuários da internet. Então, fazer uma divulgação, né, dos resultados da popularidade de alguns emojis entre os usuários da internet. Letra B. Em alguns artigos de divulgação científica, é comum a presença da linha fina, né? É aquela linha que vem embaixo do título para dar continuidade ao título, né? Identifique no artigo lido e explique com que função ela foi apresentada. Bom, pesquisa mostra o auge e a queda de cada emoji, né? Seychelles atingiu o topo em 2015. Agora, ela está dando lugar ao cachorro e às lágrimas de alegria. A linha fina amplia, né? Aumenta as informações apresentadas no título e tem por objetivo despertar a curiosidade do leitor. Letra C. A que tipo de público esse artigo de divulgação científica pode interessar? A pessoas que usam ou se interessam pelo universo digital. Relaciona-se a ele, né? Letra D. Nos artigos de divulgação científica, é comum o emprego de recursos visuais, como gráficos, fotografias, infográficos e esquemas. Quais desses recursos foram apresentados nesse texto e com qual finalidade, né? Foram apresentados gráficos com a finalidade de permitir que o leitor visualize os dados apresentados no texto. Bom, letra E. Os artigos de divulgação científica costumam apresentar alguns elementos próprios de textos jornalísticos, como citação de autoridade no assunto, né? A citação de autoridade é quando mostra alguém de grande importância que entende bastante sobre o assunto, né? Como também dados estatísticos e exemplificações. Leia o trecho a seguir. Em um post no blog de Emojipedia, os editores do site lembram que ao acessar o próprio Google Trends, você pode criar gráficos sobrepostos. Basta jogar dois emojis diferentes na busca, separados por vírgula, para ver como eles se comparam na corrida pelos corações e mentes. Nesse trecho, o autor recorre a que recurso presente em textos jornalísticos? A citação, né? No caso, indireta, de editores de Emojipedia, com o fim de dar mais credibilidade às informações apresentadas. Então, recorre à citação, citando, né? No caso, indireta, de editores de Emojipedia, com o fim de dar mais credibilidade às informações que foram apresentadas. Bom, agora a página 167, número 15. O objetivo dos artigos de divulgação científicas, apresentados já para vocês na aula passada, é apresentar aos leitores não especialistas pesquisas e descobertas sobre um assunto de determinada área do conhecimento, como ciência, como tecnologia, como história, como arqueologia, entre outras. Qual área
do conhecimento, cada um dos artigos divulgados, lidos, pertence à área da ciência. Bom, o artigo coleta seletiva de lixo, implantada no condomínio residencial como forma de educação ambiental, se refere à área da ciência, e o artigo gráficos revelam quais emojis estão bombando e quais floparam. Se refere à área da tecnologia. Então, um relacionado à ciência e outro à tecnologia. 16. Os dois artigos foram publicados em sites, né? Um no canal Ciência e no da revista Super Interessante. Letra A. O público desses sites é o mesmo? Explique. Não, pois o canal Ciência é voltado para pessoas que se interessam por temas relacionados a essa área específica do conhecimento. Já o site da revista Super Interessante tem como leitores o público em geral, pois apresenta temas interessantes relacionados às diversas áreas do conhecimento. Letra B. Em que outros veículos esses artigos podem ser veiculados? Em revistas especializadas e em jornais. Então, em revistas especializadas e jornais. 17. Em relação ao público dos sites e à linguagem empregada nos textos lidos, responda. Letra A. Qual dos artigos apresenta expressões que caracterizam um registro informal, né? O artigo gráficos revelam quais emojis estão bombando e quais floparam, né? Então, eles agem de uma forma mais simples, né? Então, o artigo gráficos revelam quais emojis estão bombando e quais floparam, que apresenta no título as palavras bombando e floparam, muito comuns em situações informais na internet. Essa marca de informalidade, de maneira simples de falar, é empregada para se aproximar dos leitores e atraí-los para o assunto a ser apresentado. Bom, página 168, letra B. Qual dos artigos apresenta principalmente o registro formal, o rebuscado, o que refere-se à língua, né, bem escrita, né, das regras gramaticais da língua portuguesa? O artigo coleta seletivo de lixo, implantada em um condomínio residencial como forma de educação ambiental, que trata de um assunto mais sério e foi publicado em um veículo em que os leitores são pessoas que se interessam por ciência. Então, quase todos do condomínio tinham um estudo, né, universitário. Então, quer dizer, a maneira de falar tinha que ser outra, né? Bem mais específica, bem trabalhada. Bom, a gente vê aí o esquematizando na página 168, né? Fazendo um resumo sobre o artigo de divulgação científica, cujo objetivo é divulgar assuntos de natureza científica e relacionados às diversas áreas do conhecimento. O público-alvo do artigo de divulgação científica são pessoas que se interessam por descobertas científicas, mas não são especializadas no assunto tratado. E suas características são elementos comuns aos dos gêneros jornalísticos, como a citação de autoridade, né? Como os dados estatísticos e exemplificações e recursos visuais para que as pessoas vejam. Apresenta de forma expositiva uma descoberta científica ou uma pesquisa realizada. Página 169. Número 1. Ampliando a linguagem, escolhas léxicas. Gente, o que é lexo? Lexo
é relacionado a todas as palavras, né, que são criadas na língua portuguesa ou em qualquer país. Por exemplo, o dicionário, ele apresenta várias palavras para que todos nós pesquisemos, né, para poder ampliar o nosso vocabulário cada vez mais. Então, isso é o Lexo. Quanto mais palavras vamos conhecendo, quanto mais nos aproximamos do Lexo, né, daquilo que engloba todas as palavras, né, faladas dentro de uma língua pátria, certo? Então, ao produzirmos um texto, fazemos escolhas de palavras conforme os sentidos que pretendemos atribuir ao enunciado. Número 1. Releia um trecho extraído do artigo de divulgação científica. Os lixões constituem a pior forma de disposição do lixo, causando profundos impactos ambientais. Então, essa palavra impactos foi escolhida, né, dentro dessa frase aí. Bom, quando uma pessoa utiliza uma palavra, ela tem que saber o que significa. Então, ela recorre, né, ao dicionário e ela encontra essa palavra com outros significados relativos a ela, que você pode utilizar também. Então, dependendo do contexto, a palavra impactos, né, pode apresentar os sentidos ao lado. Impactos pode ser colisão, pode ser choque, pode ser efeito, repercussão, abalo, pancada e consequência. Olha quantos significados tem, né, na nossa língua portuguesa. Então, qual dessas palavras apresenta o sentido de impactos no trecho lido? A gente tem que ver qual palavra se aproxima a ela de todas essas. É a palavra abalo. Então, quer dizer, causando profundos abalos ambientais. É a que melhor substitui a palavra impactos, tá? Número 2. Então, a palavra é abalo. No número 2, observe o verbete, a palavra que está sendo mostrada aí com seus significados. Observe o verbete do dicionário a seguir. Arrumar. Aparece a separação de sílabas dessa palavra e os seus significados, que são 8. Então, arrumar pode ser ordenar ou dispor de forma organizada, né? Pode ser consertar ou fazer funcionar algo quebrado ou que não funciona muito bem. Pode ser causar ou provocar, ou alcançar e obter ou conseguir, ou conceber ou inventar, ou encontrar um modo de solucionar um problema, ou de sair de uma dificuldade, ou de aprontar-se ou ajeitar-se. Olha quantos significados tem para arrumar. Vamos relacionar embaixo as frases com o sentido correto do verbo arrumar para cada situação. Vamos lá. Fernando arrumou uma desculpa boa, né, por não ter feito a tarefa. Vai corresponder ao número 6, conceber ou inventar, né? Fernando não inventou, né, uma desculpa boa para poder, por não ter feito a tarefa. O número a seguinte a criança já se arruma sozinha, sem a ajuda dos pais. Esse se arruma corresponde ao número 8. A criança apronta-se sozinha, né? A outra, alguns torcedores vão ao estágio apenas para arrumar confusão. Esse arrumar no sentido do número 4, causar ou provocar confusão. Fabiana está sempre arrumando sua coleção de moedas, ou seja, sempre dispondo de forma organizada. Observem que para cada frase tem um sentido próprio para ser dito, né? Quando minha bicicleta quebra, eu mesmo a arrumo, no sentido de consertar, eu mesmo a conserto. Mamãe arrumou um emprego muito melhor, ou seja, ela alcançou, ela conseguiu, ela obteve um emprego melhor. Então, número 5. A última, nós nos arrumamos como podemos nesses tempos difíceis. Aí está no sentido do número 7, né? Nós procuramos uma solução, né,
Para sair de uma dificuldade, tá? Então, a numeração ficou 6, 8, 4, 5, aliás, 6, né? 6, 8, 4, 1, 6, 8, 4, 1 e 3, 5, 7, ok? Página 170, número 3. Observe o trecho de um livro escrito com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre um grave problema social, o trabalho infantil. O médico me proibiu de mexer com fumaça, pois já tive pneumonia, mas meu pai não aguenta trabalhar sozinho. Desde os 7 anos eu ajudo ele. Comecei fazendo porta de forno, depois aprendi de tudo. Tem de transportar a lenha, botar fogo, esperar esfriar e retirar o carvão. Na letra A, que significado a palavra mexer apresenta nesse contexto? De ter contato, de mexer, de ter contato com algo, né? Na letra, então, ter contato. Letra B, leia as frases e escreva o significado do verbo mexer em cada uma delas. Seu tio é tão engraçado, ele mexe com todas as pessoas, ou seja, ele brinca, ele caçoa, né? Ele provoca, certo, as pessoas. E do lado, ouvi dizer que a irmã da Paula mexe com advocacia, ou seja, ela trabalha. Então, observe que as palavras, para cada sentido, né, tem uma representação, né? A gente não pode utilizar qualquer palavra em si, né? A gente tem que ver o contexto para poder ser inserido a palavra certa. Na letra C, então, brinca, caçoa e provoca. E trabalha, desculpa. Letra C, em qual dessas frases o verbo mexer apresenta o mesmo sentido presente no trecho acima? Na seguinte frase, ouvi dizer que a irmã de Paula mexe com advocacia. Quer dizer, ela trabalha com essa área, né? Letra D. Que outros significados você conhece para o verbo mexer? Bom, o verbo mexer pode ser resposta pessoal, mas pode ser mexer, revirar. E eu mexi no guarda-roupa, eu revirei o meu guarda-roupa, ou misturar, fazer entrar em movimento, alterar ou fazer modificações. Na letra E, que sentido o termo botar apresenta nesse contexto, né? Apresenta o sentido de colocar, de pôr. Eu vou botar a comida em cima da mesa, eu vou pôr, vou colocar, né? Então, o sentido de colocar, de pôr. Letra F. Que outra palavra pode substituir adequadamente o verbo botar nesse trecho? São várias. Pôr, colocar, tocar ou tacar fogo, ok? Então, vamos para a próxima. Página 171 do número 4. Leia a tirinha a seguir. Nós devíamos montar um time de futebol. Nós devíamos montar um time de futebol, Márcia. Não podemos, senhor. Não temos figurinos. Uniformes. Que seja. Letra A. Que semelhanças há entre o sentido expresso pelas palavras figurinos e uniformes? Ambas se referem a vestimentas, roupas que vamos utilizar. Então, ambas, ou seja, as duas, se referem a tipos de vestimenta. Letra B. Por que Paty corrige Marci quando ela diz que o time não tem figurino? Porque figurino são roupas utilizadas em espetáculos de dança ou de teatro. Já as vestimentas de times esportivos são chamadas de uniformes. É mais comum, né? Então, os figurinos são são utilizados para quem trabalha em espetáculos de dança ou teatro. Já as vestimentas, a palavra vestimenta, né, se refere a times esportivos,
que são chamados de uniformes. Letra C. Que efeito a troca de palavras causa na tirinha? Contribui para o humor da tirinha, tá? Número 5. Leia a tirinha a seguir, uma conversa entre o ratinho Nick Náusea e a ratinha Gatinha. O Nick fala dormindo, vai deixar um segredo. Aí faz a expressão com jeito de se comunicar. Clark Kent é a identidade do super-homem. Identifique qual das palavras a seguir é a mais adequada para completar o sentido do que os personagens estão dizendo no primeiro e terceiro quadrinhos, respectivamente. As palavras escapar e secreta. É a do meio, tá? A resposta certa. E agora vamos finalizar com a número 6, da página 172, desculpa. O poema a seguir trata do lambe-lambe, fotógrafo ambulante que exerce sua função em praças, né? A máquina fotográfica antiga, né? Essa pessoa é chamada de lambe-lambe. Sua função em praças, jardins e demais lugares públicos. Esse profissional surgiu no Brasil a partir do século XIX. Hoje a gente não vê mais, né? Isso é muito antigo. As fotos eram tiradas dessa forma, pelo lambe-lambe. Mas está em extinção por causa da modernização da fotografia. Caiu em extinção, não existe mais, né? Ou às vezes pode até aparecer em algum canto, né? Mas é difícil de se ver. Né, por causa da modernização da fotografia. Foram substituídas por máquinas mais modernas. Né? O lambe-lambe lambe o tempo, como se o tempo fosse uma bala, um doce, e vai pregando seus retratos. No canto da praça, um velho, um menino, lado a lado, o mesmo desbotado sorriso. Observe uma definição do adjetivo desbotado. Desbotado. O verbete está dividido em uma separação silábica, né? Então significa, diz-se da cor que não é tão viva quanto era antes, desmaiado, né? Então desbotado é uma foto que já está mais velha, não tem a cor nítida como do início, né? E também desmaiado, esmaecido, pálido. Nossa, ele está desbotado. A figura dele, então ele está pálido. Analisando o contexto em que esse adjetivo foi empregado no poema, é possível aplicar a definição acima a ele? Não, pois, segundo o contexto, o adjetivo está no sentido figurado, conotativo, e significa sem graça, inexpressível, né? Então está no sentido subjetivo, que a pessoa tem que interpretar. Não é a palavra real, não é o literal, né? Então, não pode ser empregado, tá? Então, resposta. Não, pois, segundo o contexto, o adjetivo está em sentido figurado conotativo e significa sem graça, inexpressível. Bom, ao produzir ou ler um texto, é necessário observar o contexto, pois determinada palavra pode apresentar variação de sentido dependendo do contexto em que está inserida. Para escolher os vocábulos, as palavras, é importante adequá-los também aos interlocutores, aqueles que estão nos ouvindo. Exemplos: contexto é uma conversa informal. Interlocutor, amigo. E aí, beleza? Contexto, conversa formal. Interlocutor, diretor da escola. Bom dia, tudo bem? Então, aqui nós terminamos, né, a nossa correção das atividades do livro, certo? E eu peço a vocês que corrijam com atenção para não deixarem nada de errado. Um beijo para vocês e um bom dia. Tchau.